pessoal, este é o Momento Papo de Mãe e o assunto hoje é a relação da mãe com o bebê nos primeiros meses. A vida muda de uma hora para outra, a mulher fica exausta e passa a se dedicar exclusivamente ao recém-nascido. É um período de dedicação, de emoções novas e também hora de se adaptar a uma outra vida. É comum a gente ouvir de muitas mulheres que ao se deitar se dão conta de que nem conseguiram tomar banho ou que nem se reconhecem. Então, como fazer para não se perder em meio a tantas transformações? A psicanalista Ana Meldar, que tem muita experiência com este momento pós-parto, vai dar umas dicas. Ana, a gente se sente perdida mesmo nessa fase, né? É muito intensa. Muito, muito. Eu diria totalmente perdida. E é esperado uma incompetência depois do parto. Não adianta tentar organizar, não adianta planilha de Excel, necessariamente é um momento de incompetências e aos poucos, na relação com a criança, a competência aparece. Até porque o bebê, como a gente sabe, não vem com manual de instruções, é novo para todo mundo. E a mamãe Babi Sabag, que é mãe do Henrique, de 10 meses, ela divide todas essas experiências num canal do YouTube, né? E vai dividir hoje aqui com a gente também. É importante a gente falar dessas dificuldades, desse primeiro mês principalmente. É muito difícil o primeiro mês, acho que o primeiro mês é o mais difícil por conta do sono, né? E o bebê, eu falo, é um livro em branco, então você tem que começar a criar uma rotina para poder você conseguir se adaptar à sua rotina. Então é muito difícil você conseguir tomar um banho tranquila, dormir com um banho tomado, então... Tem a adaptação da amamentação também, né? Tem a adaptação da amamentação, porque eu dei livre demanda, então ele pedia, eu dava mamar para ele, né? E é só nesse dia a dia que você vai se reconhecendo como mãe, que você vai conhecendo o seu filho, sabendo como criá-lo, exatamente. Né? Hoje, com 10 meses, já criou uma rotina, então a gente já consegue também estabelecer uma rotina. Como a doutora Ana falou, não adianta criar uma planilha de Excel que não existe. É você cuidar do seu bebê, se dedicar e depois a gente vai aos poucos, né? E é importante não se cobrar tanto nessa fase? É fundamental, Roberto, porque a gente pode pensar só os nomes que a cultura atribui para as mudanças que acontecem com a mulher, né? Então, ela é gestante durante 9 meses, depois ela é parturiente, depois ela é nutriz e puérpera, que é pós-parto, né? Então, são 4 nomes que vão falando dessa mudança de identidade, de função e de resposta que a mulher precisa dar, né, para o mundo, para ela e para a criança. Então, a criança, a própria criança vai se conhecendo no contato com a mãe. A mãe precisa ler. Né? É um livro, eu diria que é uma língua, você fala que é um livro em branco, né? Eu diria que é como se ela estivesse num país estrangeiro com uma língua que ela não conhece, é uma outra imagem. Né? E acho que a gente aprende com cada filho também, né? O seu filho foi te mostrando quais eram as necessidades e certamente quando você tiver outro vai ser uma outra história. Diferente, são personalidades diferentes vão ser, né? Então, hoje em dia eu acho que eu criei uma rotina com ele, se tornou muito mais fácil para eu fazer minhas coisas. Então não adianta, no começo é uma coisa, a gente também fica perdido, mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem. Então a dedicação é 100% para o bebê. E essa insegurança vai fazer parte porque a gente não sabe, é o desconhecido mesmo, a gente está aprendendo na prática, né? E a gente uma hora vai acertar, né? Aliás, a gente acerta e erra o tempo todo, né? E é bonito isso que você está falando, né, Babi? Porque com o tempo a criança, se no começo ela não aguenta esperar, com o tempo ela vai gerando confiança na mãe, na pessoa que cuida, e ela aprende a esperar. É nesse pequeno intervalo que ela aprende, aí você pode instalar a rotina. E daí, então, como é que faz nessa questão da livre demanda, nesse momento de adaptação da amamentação? Quando a gente fala em livre demanda, é para amamentar a qualquer hora mesmo? Ou às vezes pode deixar o bebê esperando um pouco? Como é que faz? Olha, eu diria que logo quando ele nasce, a mulher não consegue esperar. Mas com o tempo, esse é um trabalho psíquico a ser feito, de poder ver o que a criança manifesta e esperar um pouquinho para poder responder. Você ficava assim, exclusivamente dedicada ao seu filho no início? Foi o que aconteceu comigo. Tudo para mim era mamar, ele queria tudo mamar, então automaticamente eu dava mamar. Só que às vezes não era, às vezes ele estava com sono, às vezes alguma etiquetinha que estava incomodando. Então não é tudo que é um mamar. Hoje em dia eu já sei o que ele quer mamar,
quando ele quer dormir, já tem os horarinhos. Então, no começo é muito uma incógnita, né? Mas esse começo você tem que se dedicar exclusivamente 100%, mesmo. Se for 100%. livre demanda, não 100% tem como, isso. né? A hora que Mas, ele quiser. Roberto, eu acho que em relação à livre demanda é um longo capítulo, né? Porque se a mulher ficar o tempo todo à disposição, não tem peito que aguente. Então, às vezes, são técnicas de manejo do aleitamento em que o bebê não tem uma boa pega, em que você precisa, enfim, tem um tempo muito curto de mamada, porque o bebê cansa. Então, tem uma série de... Quer dizer, se ele mamar corretamente, ele não vai ficar o tempo todo no peito. Exato. Então, até vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, tá bom? E a gente vai falar também sobre a decisão de algumas mulheres que desistem da profissão após o nascimento do filho. Isso acontece bastante. Até já. O Momento Papo de Mãe está de volta. Ana, no bloco anterior a gente estava falando sobre a livre demanda, né? A Babi contou que muitas vezes ela dava o peito achando que o filho estava com fome e ele estava chorando por outras questões. Mas é difícil mesmo para a mãe de primeira viagem saber identificar por que a criança está chorando, sempre acha que é fome mesmo, né? Eu acho que no começo é isso mesmo, né? Ela tem uma resposta única e o peito funciona como um cordão umbilical, né? Ainda uma ligação muito corpórea com a criança. Com o tempo, o passar das semanas, não precisa de muito tempo, ela começa a perceber que a criança pode precisar de outras coisas e ela pode se dar para a criança de outras formas. É muito bonito esse seu depoimento. Uma outra questão é o dilema que a mãe passa durante esse período tão intenso de convivência com o bebê, de ter que voltar ao trabalho. Você trabalhava antes dele nascer e passou por esse dilema ou não? Ainda bem, não. Eu sempre trabalhei em casa com o canal, então a gente não consegue trabalhar, né, com o bebê em casa. Mas ainda bem que eu não tive que deixar na escolinha, na creche. Quer dizer, não é que você não trabalha fora, mas você trabalha trabalha. em casa, né? exatamente. Então, mas às vezes é até mais difícil. Como é que você faz para conciliar, para o seu bebê entender que há momentos em que você está trabalhando? Na amamentação. Muitas vezes eu estava lá editando o vídeo, dando de mamar e ele dormia, aí eu conseguia fazer as coisas. Mas fora isso, não conseguia fazer nada. Até para gravar vídeo, enfim, não tem como estipular. Ou enquanto ele dorme, ou na hora da dormida dele à noite, que eu também tenho que descansar, então não conseguia, né? Ou então muitas mães colocam a jornada de trabalho da meia-noite às 4 da manhã, né? Para mim é impossível, nossa. Ana, tem muitas mães que sofrem nessa fase, falando que sente falta do trabalho, e tem outras que ficam morrendo de medo da licença maternidade terminar, né? E a gente tem que respeitar, né? Em cada casa funciona de um jeito, né? Cada mulher vai lidar com isso de uma forma, né? E a mesma mulher, em alguns momentos, ela quer muito ficar em casa e quer muito trabalhar ao mesmo tempo, em momentos diferentes, não é? A despedida do bebê, quer dizer, ter que sair para trabalhar é muito difícil, mas é um processo necessário e depois de 4, 6 meses a criança já começa a lidar com a presença, com essa alternância entre a presença e a ausência da mãe. Por isso que é muito difícil, quando o bebê é muito pequeno, você estar presente e não estar voltado só para a criança. Né? A criança não aguenta. A criança de 10 anos é igualzinha também. Eles fazem 10 anos e também não aguentam. E o que a Ana falou também, nada é para sempre. Você pode, num certo período, querer se dedicar exclusivamente ao bebê, em outro período voltar a trabalhar, né? E respeitar o que funciona para cada família, para cada mulher, né? Tem mulheres que não têm opção de não trabalhar. Sim, também. Não é? Elas precisam voltar para o trabalho com 4 ou 6 meses. Algumas vezes os pais colam as férias dele depois da licença maternidade, então ele fica mais sozinho, ele com a criança, que é uma experiência muito interessante. Pior ainda para essas mulheres é não conseguirem amamentar, né? Porque existe a recomendação de você amamentar exclusivamente até os 6 meses e muitas vezes você é obrigada a voltar ao trabalho e não tem condições no trabalho de amamentar, né? O que é triste. Ou de tirar o leite, né? É triste. E muitas vezes essa separação é mais difícil para a mãe do que para o bebê, né? As mães ficam muito preocupadas com o bebê, mas na verdade é mais difícil para elas. Né? Elas põem na creche, ela fala tchau, ela chora e a criança vai. E a criança não tem tanto essa noção do tempo, né? Que a mãe vai ficar tanto tempo fora, né? A criança pequenininha, o bebezinho, não tem, né?
É a mãe que tem mais essa noção, né? Mas às vezes uma pequena separação é vivida com muita angústia pela criança e quando ele está bem e está bem acolhido, ele começa. Mas tem um tempo de adaptação da criança também para a creche. E fazer de forma natural, né? Da mãe dizer tchau, porque eu ouvi falar de mães que às vezes saíam escondidas de casa, isso é pior, né? Pior, né, Babi? Sim, eu sempre brinco com eu falo, né, na verdade, que eu já li sobre isso, que a gente tem que explicar. A mamãe vai e a mamãe volta. Assim como, por exemplo, você pega uma bola, joga na parede, ela vai e volta. E explicar que a mamãe também faz isso. E eu tenho agora a participação da nossa telespectadora Camila Assanuma, de São Paulo. Ana, ela toca num assunto muito interessante e atual, ligado a essa onda de julgamentos e cobranças que as mães sofrem. E eu queria que você comentasse, e a Babi também. O depoimento dela é muito longo, mas eu vou ler um pedaço que eu separei. Obrigada, Camila, por nos escrever. Ela disse o seguinte: olá, eu sou a Camila, tenho 38 anos, sou cega e tenho um filho de 4 anos. Ele enxerga e, aliás, meu marido e eu somos deficientes visuais. E fica um pouco complicado porque se uma mãe normal já é cobrada pela vida por exercer o seu papel, quando essa mãe tem alguma deficiência, parece que ela não tem o direito de errar, de ter defeitos, de ter vontades, de cuidar do filho ao seu modo. A gente é cobrada 2 vezes mais. O que você podia dizer para ela? Olha, Camila, em primeiro lugar, parabéns pelo filho que já tem 4 anos e que enxerga o mundo com a visão que você, mãe, e o pai puderam oferecer para ele. Eu acho isso da maior importância. Quanto ao julgamento do mundo externo, eu diria que todos nós sofremos um julgamento do mundo externo. Claro que você deve ficar um pouco mais sensível ao julgamento, porque você também deve se perguntar, como todas as mães, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo errado, mas o seu filho é a melhor resposta. Você passa por muitos julgamentos? Nossa, sem dúvida, principalmente acho que na minha área, no meu trabalho, a gente sofre muito isso. E é o que eu falo, independente do seu parto, independente se você tem uma deficiência ou não, o que importa é o amor que você tem pelo seu filho, o seu filho tem por você, e eu acho que tem que ser respeitado, né? O que funciona na sua casa pode ser que não funcione na outra casa, mas é a sua casa, exatamente, né? Cada mãe é uma mãe. E é isso, é o amor que envolve, é o amor que ela sente. E só de ela ter criado já, conseguido criar 4 anos o bebê, né? Já tem a criança, é maravilhoso isso, não tem que ficar se remoendo por julgamento, não. Olha, a gente chegou ao fim do programa, o que eu acho bonito, quantas vezes a gente fala sobre a palavra respeito, né? Quando a gente fala, e é realmente uma palavrinha que tem que ser lembrada. Queria agradecer a Ana por ter vindo. Muito obrigada pelo convite, Mariana, Roberta. Obrigada, Babi. Eu que agradeço, muito obrigada. Este foi o Momento Papo de Mãe, refletindo sobre a relação com o bebê nos primeiros meses de vida e as mudanças que a maternidade provoca. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau. Depois que o bebê nasce, uma dica muito importante para a mulher é que ela não tente fazer tudo sozinha. Peça ajuda para o seu parceiro, trabalhem juntos em sintonia, peça ajuda para as pessoas próximas que se disponham a ajudar, para que você, inclusive, possa descansar quando o bebê está descansando.